A proliferação de fake news é grande, principalmente em período eleitoral. Muitas informações falsas circulam e prejudicam a própria população. A proliferação de boatos, de notícias falsas em período eleitoral parece ser maior em comparação a outros períodos, porque eleições são um momento em que as emoções ficam à flor da pele. Quando a gente pensa num processo eleitoral, no processo de escolha de candidatos, vem à mente a ideia de que a escolha deveria ser baseada principalmente em argumentos racionais, ou seja, na comparação das plataformas de governo, das propostas dos candidatos, na comparação das trajetórias políticas, ou num voto alinhado de acordo com o espectro ideológico de cada eleitor, eleitores à esquerda, ao centro e à direita. Mas o que a gente vê muitas vezes em várias esferas, esfera municipal, estadual e federal também, é um processo de escolha que é passional, que se utiliza de emoções na hora de escolher os seus candidatos. Então, se a gente leva em conta que eleição é um momento em que as emoções ficam afloradas, a gente vai entender por que as fake news acabam encontrando um terreno livre para circulação. Até porque se a gente fizer uma pesquisa de análise das notícias falsas que mais circulam, a gente vai perceber que elas se utilizam de títulos sensacionalistas, textos apelativos, para diversas emoções do público. Pode ser medo, raiva, esperança, indignação. Ou seja, o segredo para entender a circulação está justamente no aspecto emocional. E o que deve ser feito para tentar combater esse cenário? Acredito que principalmente apostar no jornalismo profissional, para desmentir boatos, notícias falsas, aquilo que está circulando e que é mentira. Então, o jornalismo profissional tem um papel importantíssimo, em todos os momentos de uma vida democrática, mas, sobretudo, em períodos eleitorais. Observa-se também a crescente adesão a teorias conspiratórias e ao negacionismo. As teorias conspiratórias em si, elas não são novidade. Existem registros históricos de teorias conspiratórias na Idade Média, ou depois na Revolução Francesa, no século XIX, no século XX. Então, elas por si só não são novidade. O que mudou agora é a possibilidade, a velocidade de transmissão que a internet proporcionou. Se antes das redes sociais as teorias conspiratórias dependiam do boca a boca para circular, da conversa de bar, digamos assim, agora com um clique você tem a possibilidade de contar uma conspiração ou de compartilhar uma informação com um número quase infinito de leitores. Então, de forma bem objetiva, as teorias da conspiração em si, elas não são novidade. A gente pode lembrar das pessoas que acreditavam que os americanos não haviam chegado à Lua em 1969, ou aquele bordão que até é um pouco engraçado, do Elvis não morreu, que ele estaria escondido em alguma ilha paradisíaca no Havaí. Isso tudo são teorias da conspiração, mas antes da internet elas dependiam de uma circulação muito mais analógica. Agora, com as redes sociais, com o YouTube, com os blogs, qualquer pessoa com acesso a um computador, a uma conexão com a internet, pode compartilhar uma teoria conspiratória já existente ou mesmo criar uma conspiração do zero, e o ambiente de compartilhamento ele é muito favorável para isso. Entidades e veículos de comunicação sérios promovem campanhas para combater fake news, teorias conspiratórias e negacionismo, ainda mais no período de eleições. O fato é que a gente ainda está tentando descobrir ferramentas e possibilidades de combate a esse fenômeno que eu chamo de pós-verdade, que é representado por todas essas manifestações: fake news, teorias conspiratórias, negacionismo científico. A gente ainda não encontrou
uma forma adequada de combater esse contexto de desinformação. Uma das ferramentas que a gente tem, obviamente, e eu faço uma defesa enfática aqui, é o exercício do jornalismo profissional, ou seja, daquelas pessoas que estudaram e são habilitadas a trabalhar com a informação. Então é o momento de a gente firmar a defesa de jornais impressos, de emissoras de rádio, televisão, blogs assinados por jornalistas profissionais, canais de YouTube produzidos por jornalistas profissionais, porque são as pessoas que têm a preparação técnica e também humana para trabalhar com a informação de maneira profissional e com qualidade. E claro, nós temos também agora as agências de checagem, que também são executadas em sua maioria por profissionais de comunicação, por jornalistas que têm o estudo necessário e que fazem um trabalho importante de checar se uma declaração, se uma publicação em rede social, se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Infelizmente, o que a gente tem visto é que somente as agências de checagem e somente o jornalismo profissional, por mais que atuem de forma valorosa, não têm sido suficientes para bater de frente com o cenário de desinformação. Tanto é que se fosse suficiente, a gente não teria visto o negacionismo em relação à vacina contra a Covid-19, por exemplo. Nós temos visto em alguns países o retorno de doenças que haviam sido erradicadas. Nos Estados Unidos, nós vemos o retorno de doenças como o sarampo, décadas depois de ter sido erradicado, porque agora algumas famílias não estão vacinando mais as suas crianças por entenderem que a imunização pode fazer parte de um complô da China, por exemplo. Isso se trata de uma teoria conspiratória. No Brasil, as campanhas de vacinação contra a gripe dificilmente estão batendo a meta de imunizar o percentual do público-alvo. Isso nos sinaliza que as ferramentas atuais que nós temos à disposição para combater o cenário de desinformação não têm sido suficientes. Mas faz parte, né, da luta contra as teorias conspiratórias, contra as fake news, contra o negacionismo científico. Faz parte dessa luta tentar descobrir novas ferramentas e novas possibilidades. Uma forte crítica é realizada sobre a postura da imprensa e dos profissionais de comunicação. O debate sempre surge sobre a imparcialidade e a parcialidade. O jornalismo, como qualquer outra atividade humana, ele tem profissionais bons, profissionais excelentes, regulares, mas também tem profissionais ruins que, infelizmente, desempenham o seu papel de forma insatisfatória. E isso acontece em todas as áreas profissionais. No direito é assim, na medicina é assim, na arquitetura tem bons arquitetos, tem arquitetos excelentes, alguns que não são bons. Na gastronomia, a gente pode ir num restaurante comer um prato excelente, mas também pode se decepcionar com aquilo que o chefe prepara. Acontece que nas últimas décadas, e de maneira preocupante, o jornalismo passa por um processo de desgaste da confiança do público. E isso não acontece só com o jornalismo. A gente vê cada vez mais pessoas que não acreditam no conhecimento científico, né? No que produzem os cientistas. A gente vê cada vez mais pessoas que não acreditam na política, e a gente sabe que a política, quando bem executada, traz benefícios enormes à população. E tem muita gente que não tem mais acreditado na informação que é trabalhada pelos veículos de imprensa, pelos jornalistas profissionais. Embora seja um cenário preocupante, isso é um fato e é um processo de desgaste da confiança que existe, que está acontecendo. O que nos resta é olhar para os erros do passado, fazer a autocrítica necessária e atuar cada vez mais na criação de ferramentas e processos internos que minimizem a possibilidade de erro de informação por parte de redações.
Talvez um dos caminhos seja entender que nesse contexto em que todo mundo tem acesso a redes sociais e à informação de uma maneira muito rápida, não cabe ao jornalismo trazer o fato em primeira mão, no calor do acontecimento, mas filtrar um pouco mais a construção da informação para minimizar possíveis erros. É claro que quando a gente fala de uma redação, de uma emissora de rádio ou de um canal de televisão que trabalha com hard news, obviamente nós teremos repórteres no olho do furacão, no campo que está acontecendo os fatos. Isso, obviamente, precisa continuar acontecendo. Mas quando a informação vai para a redação ser trabalhada, para a edição de um jornal do dia seguinte, ou para o telejornal da noite, ou para o próximo programa de rádio, é nesse momento que as redações precisam adotar procedimentos internos que minimizem os erros. E isso só vai acontecer com o fortalecimento do jornalismo profissional, com a ampliação das redações, tendo mais repórteres, mais profissionais à disposição nas equipes para fazerem o trabalho de produção da notícia. Profissionais que sejam bem remunerados, que tenham bons equipamentos à sua disposição, que tenham um ambiente de trabalho saudável e profissionais que tenham a humildade de reconhecer erros ou falhas quando eles acontecem. O jornalismo tem suas falhas? Obviamente que tem. Todos os campos profissionais possuem suas falhas. Agora, o caminho para corrigir o erro não é implodir o campo profissional. Pelo contrário, é fortalecer e criar os mecanismos internos que aprimorem essa prática profissional. Afinal de contas, sem o exercício do jornalismo, não há democracia plena. Vivemos período com o avanço da internet, de muita desinformação, teorias conspiratórias e negacionismo. O jornalista sério possui uma enorme responsabilidade para passar a informação da melhor maneira possível, mais correta, profissional e isenta.